Olá a todas e todos. Esta é a oitava entrevista do Agenda Mundo, uma produção conjunta da TV GGN e do blog Chacoalhando. No programa de hoje, vamos receber novamente Rafael Rossoto Iores, professor de História da Universidade de Denver, no Colorado. O professor Iores vai nos ajudar a entender para onde caminham os Estados Unidos da América, ou seja, América Quo Vadis. Peço audiência para dar os likes e contribuir para o canal da TV GGN, seja por Pix, através da chave jornalggn@gmail.com, pelo Catarse ou através de Superchat, e para dar os likes de forma a divulgar melhor o programa. Rafael, é um prazer tê-lo de volta ao Agenda Mundo. Então, quando você esteve conosco em novembro do ano passado, nós focamos no pacote econômico que o Biden procurava aprovar. É um pacote de 1,75 trilhões de dólares, mas ele encontrava dificuldade em aprovar, até por oposição de membros do seu próprio partido no Senado. E naquela ocasião, a economia estava bastante afetada pela guerra na Ucrânia. Vimos que o pacote era importante para ajudar o Partido Democrata nas eleições para o Congresso que vão se realizar em novembro desse ano, quando vão ser renovadas as 435 cadeiras na Câmara e 33 ou 4 das 100 cadeiras no Senado. E também para as eleições de 2024, eleições presidenciais que vão ocorrer em 2024, quando a sombra do Trump ainda paira. Naquele novembro, quando você esteve no programa, já havia uma concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia, mas nenhum analista internacional acreditava, então, que as tropas entrariam na Ucrânia, efetivamente entrariam na Ucrânia, e muito menos que o Ocidente se engajaria em uma guerra por procuração contra a Rússia. Conversamos também sobre como a Suprema Corte passara a ter maioria de juízes conservadores, pela ação ou armação de governos republicanos, inclusive do Trump. Agora vazou um documento da Corte que essa maioria conservadora estaria decidida a legislar de forma a reverter os direitos atuais do aborto. Rafael, vamos começar então por essa polêmica surgida com a legislação do aborto. Os protestos estão se espalhando pelo país. Você poderia explicar melhor essa questão da 14ª emenda da Constituição norte-americana, que contém o direito à privacidade? Como é isso a Suprema Corte fazer uma nova interpretação que poderá permitir que os estados proíbam o aborto e também o casamento de pessoas do mesmo sexo e mesmo o acesso a contraceptivos? Bom, em primeiro lugar, agradeço novamente o convite, é um prazer estar aqui novamente e para tentar destrinchar alguma desses temas tantos, né, que você mencionou aí, até te parabenizo aí por essa rememoração aí do que a gente já conversou da outra vez. Vamos continuar a conversa hoje. Eu acho que é importante para a gente tentar entender o que é essa questão do aborto nos Estados Unidos e entender um pouco a história desse processo, né? E aí, nesse sentido, é muito importante lembrar o seguinte: eu digo isso sempre, né? Para a gente entender os Estados Unidos, a gente tem que começar pelo nome. São Estados Unidos mesmo, né? Essa ideia do que é a federação. É uma federação de estados. Desde a sua origem, no surgimento do país, eram colônias independentes que criaram, né, o que eles chamam aqui da União. E se usa esse termo muito mais que no Brasil. Eu sei que no Brasil também se usa o termo União, né, para se referir ao governo federal. Quando o presidente vai ao Congresso, né, uma vez por ano, ele faz o discurso da União, da situação da União, né? Então se diz muito essa questão. Isso reflete, de fato, uma lógica constitucional e legal, onde uma boa parte, né, da história constitucional, a história jurisprudencial, é um direito jurisprudencial, é exatamente centrada nos direitos dos estados com relação ao direito do governo federal, né? Muito passa por aí. Inclusive, desde a sua origem, né, teve um pouco esse receio, né, de que a União se tornaria muito forte, né? É uma lógica que, de fato, veio dos estados criando esse Estado federado, né, a União Federal. E então é sempre essa tensão entre os poderes estaduais e os poderes do governo federal, né? Inclusive, por exemplo, alguma dessas emendas, a primeira e a segunda, né, a primeira, o direito à livre expressão, a segunda, que é interpretada aqui como o direito de ter armas, também uma questão da proteção das liberdades individuais frente, né, a esse Estado temido como muito, muito forte, muito interventor.
Essa emenda, a 14ª, que é interpretada, né, para garantir direitos individuais, ela foi criada em 1868, no pós-Guerra Civil dos Estados Unidos. Né? A Guerra Civil que se centrou na questão dos Estados do Norte, que queriam que os Estados do Sul abolissem a escravidão, que existia muito forte ainda, de uma maneira muito ampla nos Estados do Sul, né? Eram os estados escravocratas, então levou à Guerra Civil no início da década de 60 do século XIX. No final, no pós-Guerra Civil, né, o período chama-se o período da reconstrução, a reconstrução depois da Guerra Civil. Aí os estados do Sul foram forçados a admitir uma lógica de direitos individuais imposta pela União, e é exatamente o que essa emenda diz. Nenhum Estado terá direito a não garantir as liberdades individuais. É isso que diz essa emenda. E também essa noção de a privacidade como um direito individual. É nesse ponto que existe essa interpretação ao longo do século XX, que foi usada, né, ao longo da jurisprudência para garantir a ampliação de direitos individuais. Muitos do processo da ampliação dos direitos individuais, inclusive o processo da dessegregação das escolas, que existiu até os anos 60 do século XX, foi sempre baseado nessa interpretação jurisprudencial de que os Estados não podiam negar direitos individuais definidos pela Constituição. E essa interpretação de que, por exemplo, entre os direitos individuais teriam o direito civil, o direito político, o direito de participar da sociedade de maneira ampla, não pode ser restrita por questões de raça, de gênero, o direito à privacidade, e aí no direito à privacidade entram duas grandes questões, mais recentemente interpretadas. Na década de 70, o aborto, foi uma questão do direito individual da mulher, né, de ter direito sobre o seu corpo, e mais recentemente, nos últimos anos, o direito ao casamento gay, né, casamento de pessoas do mesmo sexo, porque aí também é um direito da sua liberdade, né, individual de exercer a sua de maneira plena quem você é. Né? Mas isso tudo é uma interpretação da lei. A lei, nem na Constituição e nem na emenda, né, que ampliou permitiu essa garantia jurisprudencial para interpretar que o Estado Federal, que a União tem o direito de garantir, né, esses direitos individuais nos estados, isso não está escrito lá quais são esses direitos. Tem direito à privacidade e o direito que os estados não podem eliminar a capacidade de ter direito. É isso que a emenda diz. Tem essa interpretação já há mais de 150 anos, né, de que isso é uma pedra de toque que garantiu a ampliação de direitos. Mas, de novo, não está explicitado em lei que direito ao aborto, direito a casamento gay. Isso é tudo uma questão jurisprudencial baseada numa interpretação que diz essa emenda garante que o Estado Federal diga que existam leis por todo o país garantindo liberdades individuais. Agora, como é uma interpretação, a Suprema Corte tem um papel de interpretar a jurisprudência, aqui talvez até maior que no Brasil, no meu entender, né? Ela fica sempre fragilizada se a maioria na Corte Constitucional achar que foi mal interpretada e que requer uma nova interpretação, que é exatamente a situação que a gente está hoje. Nós temos uma maioria na Corte Suprema aqui, na Suprema Corte norte-americana, não só conservadora, mas conservadora aqui numa grande tensão jurisprudencial que existe, conservadora fundamentalista, né, que é uma interpretação fundamentalista da Constituição, que diz o seguinte: se não está explicitado na Constituição, na lei, ou numa longa jurisprudência, que eles dizem que tem que vir lá do século XIX, não existe uma interpretação equivocada. Tem que ser reinterpretada. É em cima disso que parece que agora eles estão tentando dizer, olha, como o aborto não está explicitado, isso é uma coisa muito recente, nos últimos 50 anos, foi em 1973, que houve essa interpretação, e ela nunca foi uma interpretação absoluta. Tanto que ela permitia que os estados pusessem alguns limites. Né? Por exemplo, aborto depois do primeiro trimestre, eles poderiam regular, né? Nunca é absoluto, porque não está explicitado na lei. Esse é a chave do problema. Então, nós poderíamos, sim, ter uma nova interpretação que diga, né, o que vazou, não diz que... O que vazou, inclusive, é um rascunho de uma possível decisão que venha a sair em junho, né? Inclusive o autor, que é um dos ministros dessa Suprema Corte, que é o Alito, diz que ele essa decisão não vai ser plena para outras questões, para tentando prevenir uma reação, ou seja, por exemplo, casamento gay, né, nós estamos simplesmente lidando com a questão do aborto, mas o medo é que, né, das pessoas que são favoráveis ao aborto e outros direitos, né, casamento gay sendo chave nisso, mas poderíamos, do ponto de vista teórico, inclusive, reverter uma situação de segregação. Porque se eles interpretam que nessa emenda não garante mais esse direito, né, federal, porque não está escrito aborto, casamento gay, né, na lei em si, você poderia reverter para os estados o direito deles decidirem isso.
Essa é a grande questão. E aí, alguns estados já estão passando leis estaduais que, né, proibindo o aborto de maneira muito categórica, e poderia levar assim, dizer, olha, nós também não queremos casamento gay, nós também não queremos mais escolas, né, multirraciais. Isso poderia, seria algo muito dramático se vier a acontecer. Né? E a reação que poderia surgir disso, enfim, né? É difícil de prever. Mas se ocorrer isso, se de fato houver a confirmação dessa nova interpretação, né, da Suprema Corte, que diz que não, isso é assunto para os estados federativos, vamos ter cada vez mais estados conservadores restringindo liberdades individuais que eles entendam como não, que eles não querem que isso exista no seu estado, seja o aborto, seja o casamento gay, por exemplo, né? E estados que estão, inclusive aqui no Colorado, estão examinando uma lei que vai garantir o aborto. Isso tudo para dizer o seguinte, Rubem, a situação é uma situação de aprofundamento dessas divisões que existem em nível nacional, em várias áreas, inclusive essas divisões cada vez maiores entre o que eles chamam aqui dos estados vermelhos, que são os conservadores, interessantemente a cor vermelha, e os estados azuis, né, que são mais progressistas. E essa é a situação que a gente está colocado aqui hoje. De novo, não há uma confirmação que essa vai ser a interpretação da Suprema Corte, mas está todo mundo já comentando, né, inclusive de maneira política, né, o Biden, inclusive, usando isso com um aspecto político para tentar mobilizar a sua base, que é, claro, né, mais à esquerda aqui na sociedade norte-americana. Se entrasse em vigor, né, quem tem dinheiro, né, vai poder fazer o aborto em outros estados. Inclusive, parece que a Amazon e a Apple já anunciaram que vão pagar as despesas de viagem para seus funcionários, né? Agora, quem não tiver despesas pagas, né, a situação é outra, né? Claro. Agora, é até possível que a Apple, nesse caso, a Apple, a Amazon e outras empresas acabam sofrendo boicote dos setores conservadores, se ele começar a pagar viagem para os funcionários fazerem aborto, né? Essa é a situação que poderá ocorrer. Agora, em relação ao Biden querer fazer uma legislação nacional permitindo o aborto, né? Parece que teria que vencer a tal questão da obstrução. Chegamos até a conversar no outro programa, né, que eles chamam de filibuster, né? Sim. Que para aprovar, né, teria que, no Senado, eu não me lembro bem qual a regra, teria que ter 60... A questão é a seguinte, o filibuster é uma lógica onde, se você não tiver 60 votos, embora sejam 100, né, ou seja, não é maioria simples, não pode ir a voto. Então, eles obstruem a ida ao voto. Eles podem dizer o seguinte, inclusive, normalmente nem se exerce. Existe a ameaça de dizer, olha, se vocês colocarem isso em voto, nós temos 40 suficientes que vão bloquear. Agora, isso tudo é uma interpretação do protocolo, do procedimento do Senado. Isso poderia ser revisto. Mas, para isso, eles teriam que ter pelo menos maioria. E eles não têm maioria porque tem 2 senadores, né, democratas que se recusam, né? Que se recusam Joe Manchin e a Cinema, né? Exatamente. Faz sempre eles, né? Sim. O Manchin e a do West Virginia, né? E a Sinema da Arizona, que dizem que não querem mudar o procedimento, né? O protocolo de votação no Senado. Ou seja, é uma maioria que, na verdade, não funciona, né? Porque, para questões chaves, eles não conseguem reorganizar essa situação. Eu fico imaginando se essa maioria ultraconservadora na corte pode, inclusive, passar a punir o adultério, né? Com 20 chibatadas, por exemplo. Né? E aí caminha na direção lá do Afeganistão, né? De repente passa a ser uma equivalência aí com a Arábia Saudita e Afeganistão. Né? É uma lógica, é por isso que eu digo, eles chamam de uma interpretação da lei, eles não chamam fundamentalista, eu chamo fundamentalista, eles dizem... enfim, essa coisa de ler ao pé da letra, né? Se não está escrito, não existe. Ou seja, que de certa maneira é irônico, né? Porque a Suprema Corte serve para interpretar a Constituição, né? E eles dizem que tem que ser literal, tem que ser se não está explicitado, não existe. É um excesso jurisprudencial você querer interpretar isso como uma base legal para ampliação de direitos. Claro, porque são conservadores, né? Então é interessante. Isso também é uma, digamos assim, as vertentes dentro da jurisprudência norte-americana. Tá certo. Então vamos agora dar uma olhada na economia do país. Final de dezembro do ano passado, antes então, portanto, da guerra na Ucrânia, o Biden já estava com uma baixa aprovação, em torno de 41%.
Aí veio a guerra, aumentou a inflação, parece que a inflação em 18 estados do Sul, em abril, a inflação anual estava em torno de 8,7%, se eu não estou enganado. Não, perdão, 8,4%. Né? E a aprovação do Biden continua em torno de 41%, 42%. Embora o desemprego não esteja tão alto, parece que até teve uma queda, né? 3,6% a taxa de desemprego atual. Né? Cerca de, deixa eu só verificar aqui o valor exato, 5,9 milhões de desempregados, o que não é muito diferente de março de 2020, até antes dos efeitos da Covid serem sentidos. Mesma taxa de desemprego e número de desempregados. Então, como é que você avalia, Rafael, essa estabilidade na baixa aprovação do Biden? A permanecer isso, essa situação de inflação, os eleitores vão votar mais com o bolso mesmo? Então, a possibilidade dos democratas perderem a maioria nessas eleições agora de meio termo, em novembro? Então, possibilidade alta disso acontecer. Né? Então, só para contextualizar, a eleição do Biden, né, no ano de 2020, né, ou seja, 2020, foi um amplo processo de reação, né, de vários setores da sociedade, de uma maneira assim, uma espécie de uma frente ampla, não formalizada, né, frente ao Trump, né, ou seja, de obstrução ao Trump, eles conseguiam se unir em relação ao que eles eram contra. Né? Vários setores da sociedade, inclusive setores dentro do próprio Partido Republicano, né? Republicanos mais moderados, e, claro, uma ativação forte em estados chaves e cidades chaves da base mais aguerrida republicana, inclusive negros, né? Hispanos e grupos, movimentos sociais fortes. E, claro, também uma reação muito forte ao desgoverno, que foi a administração da Covid aqui pelo Trump. Então, ou seja, era muito forte, claramente, o que eles queriam ir contra. Né? Nós precisamos uma melhor administração da situação da Covid e precisamos que o Trump, né, não se reeleja. Então, a Covid tem um papel importante nisso, e no início, né, o Biden conseguiu trazer os números da Covid para baixo. Então, no início, ele teve até uma popularidade boa, inclusive, especialmente em relação à Covid. Os níveis de aprovação eram mais altos do que em outros setores. Agora, lembremos, o Trump não foi reeleito, mas o trumpismo, e o Trump mesmo, continuam muito fortes aqui. Né? Eu diria que o piso do trumpismo aqui é por volta de 40%. Outra coisa, a Covid deu uma piorada também, né? Agora no inverno passado. Em janeiro ela estava muito alta aqui. Então isso caiu um pouco aquele apelo do Biden em relação a uma boa administração da Covid. Agora diminuiu bastante, mas parece que está, inclusive, aumentando mais nas últimas semanas e tal. Isso é uma questão. Agora, a questão chave é essa questão que você falou da inflação. A inflação já está por volta quase de mais do que isso, né? Níveis nacionais por volta de 8%, e dependendo do setor da economia que você olhar, carro, casa, é mais do que isso. Né? Então, é mais alta dos últimos 40 anos, e isso tem um impacto muito forte, inclusive em eleitores do Partido Democrata. As pessoas não... A inflação, não sei se é questão de votar com o bolso, eu acho que é mais complicado que isso, mas tem um desgosto muito grande, né? Uma frustração muito grande em relação à economia, não querem saber de quem é a culpa. Você está no governo, você tem que administrar. Né? E o Biden tem tido muita dificuldade, né, de tentar dizer, olha, mas a inflação está alta, mas o desemprego está muito bom, tem muita possibilidade de emprego. E as pessoas dizem, tá, eu consigo até um melhor emprego, mas a inflação está comendo o meu salário, né? É essa a grande questão. O Congresso continua com uma força muito mais conservadora do que o resto da sociedade, né? Ou seja, e isso que a gente acabou de comentar, impede que passem projetos de lei mais ambiciosos, de programas sociais, entre os hispanos, né? Que é um voto cada vez mais influente em estados chaves, né? A frustração pela falta de uma melhoria na política migratória, porque isso é bloqueado no Congresso. Né? Então, muitos setores que se organizaram para eleger o Biden estão muito frustrados também. Ou seja, ele é criticado pela esquerda e ele é criticado pela direita, evidentemente, né? Especialmente a direita trumpista, mas mesmo os moderados, porque estão frustrados, dizem que ele devia estar fazendo mais ou melhor, a inflação está ruim. Né? Então, o Biden está numa situação difícil. Ele conseguiu parar um pouco, resgatar um pouco algum apelo em relação a essa questão da Ucrânia, que é um tema que tem sido muito
tem um grande apelo aqui na sociedade em geral, a gente pode conversar sobre isso, mas isso não transfere para a política doméstica. Então, as pessoas apoiam ele em níveis maiores em relação à administração ou seja, o apoio que os Estados Unidos estão provendo para a situação da Ucrânia. Ainda dizem, olha, a Covid, você fez um bom trabalho, mas na inflação você é um desastre, né? Na economia você é um desastre, em outras áreas você não consegue passar agenda. Então, existe uma frustração muito grande. E também existe um histórico onde o mandato presidencial é de 4 anos, mas o mandato do Congresso, dos deputados, é 2. E essa eleição, né, no segundo ano do mandato dos presidentes, sempre é uma eleição que tende a ganhar oposição ao presidente no governo. Então, uma coisa que já se espera. Isso é uma questão. A base republicana está muito mais aguerrida, muito mais motivada, sempre né, nessas eleições de que chama de meio mandato, mas especialmente agora. E a base democrata, as forças que ajudaram a eleger o Biden, desmobilizadas, que sempre é muito difícil mobilizá-los nessas eleições de meio mandato também. Tendem a votar mais pessoas velhas, que tendem a ser mais republicanas. O voto negro, jovem, né, ele é menor nessas eleições de meio mandato, uma coisa histórica. Ou seja, ele está em situação difícil. Ele está agora tentando mobilizar, né, com essa questão aí do aborto, mas, de novo, como a eleição aqui é muito fragmentada, quer dizer, ele pode mobilizar em lugares chaves e tal, né, e tentar conter um pouco essa sangria aí, mas, ou seja, de perder cadeiras no Congresso. Enfim, a situação vai ser uma eleição muito disputada, certamente, e a previsão, né, dos analistas é que os republicanos se saiam melhor. Isso acaba sendo também já uma visão do que pode acontecer em 2024, né? Também, claro. Isso é o problema. Claro. Não, realmente, essa questão do aborto, né? Lembrando que essa corte ultraconservadora, né? Essa maioria foi emitida a partir de governos republicanos. Tiveram então, muito mais forte, né? No timing de nomear pessoas. Sim. Então, se os democratas conseguirem, né, mobilizar a população, né, em torno do tema, né, e mostrar a responsabilidade de republicanos, isso pode ajudar realmente. Sim. Agora, e na questão da Rússia, né, da Ucrânia, né, tem também aquela velha história pendente contra a Rússia, né, de que ela interferiu nas eleições de 2016, não foi isso? Eleição do Trump, 2016. 2016, né? Então, e a Rússia agora é o grande inimigo, não? Então, associar os republicanos, o Trump e a Rússia, né? Sim. Essa que vai ser, possivelmente, né, mais uma tentativa, né? Embora a gente não é assunto de hoje, né? Mas tem muitos furos naquela acusação contra que o Trump e a Rússia estavam mancomunados ali, né? Mas é uma outra história que hoje a gente não vai tratar disso, né? Tá, mas em relação a essa questão da guerra na Ucrânia, né? Está existindo assim um grande clima de censura nos Estados Unidos, né? Então, veículos informativos que apresentavam a versão russa, como o RT, né? Que é o Russian Today, o antigo Russian Today, né? E o Sputnik, esses foram proibidos, não só nos Estados Unidos, mas também na União Europeia, né? Mas fora isso, Google, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, né? Então estão censurando, inclusive, opiniões de personalidades que diverjam da escalada da guerra, né? O PayPal, por exemplo, bloqueou transações financeiras e cancelou contas de veículos da mídia alternativa que se colocaram também contra a guerra, Consortium News e Mint Press News. E agora o Biden decidiu criar o chamado Conselho de Governança para a Desinformação, que a oposição já está chamando de Ministério da Verdade, em alusão à distopia concedida por George Orwell no livro 1984. Então, Rafael, com todo esse filtro na informação, o governo está sendo bem sucedido em fabricar um consenso a favor da guerra na Ucrânia? Então, essas questões são interessantes, quer dizer, exatamente esse quadro que você traçou aí. Agora, eu queria dizer o seguinte, foi muito, muito interessante, né, acompanhar, e eu até fiquei surpreso, como foi muito rapidamente construído um apoio muito aguerrido
né, na sociedade como um todo, pró-Ucrânia. Né? Então, eu digo o seguinte, eu acho que existia já, né, ao longo de muitos anos, um certo potencial de apoio para a Ucrânia, né, desde uma representação da Ucrânia como sendo atacada, né, pela Rússia, que vinha já desde lá de 2015, em outras situações existia um certo apoio governamental, mais do que tudo, em relação a apoiar forças que chamadas da sociedade civil, mas aí é bem mais complicado, né? Tinham forças que, inclusive, de extrema-direita, mas que ajudaram a depor duas administrações, dois governos na Ucrânia que eram pró-Rússia, né? Isso já tinha uma certa caracterização desse movimento como a sociedade civil, a Maidan, né? Isso já existia. E eu acho que existe também um longo retrospecto de antipatia aos russos, à Rússia, não aos russos pessoas, mas ao governo da Rússia, né? Claro, isso vem da Guerra Fria, da União Soviética, mas, digamos assim, especialmente nos últimos anos, né? No início dos anos 2000 e nos anos 90, a imagem não era tão negativa em relação à Rússia. Se dizia que a Rússia podia entrar no mundo ocidental, né, na mídia. Mas eu acho que, nos últimos tempos, uma caracterização já mais negativa do Putin. Né? O Putin é um autocrata, o Putin é um plutocrata, o governo da Rússia é plutocrata. Então, isso tudo já existia. E, muito rapidamente, as empresas, como você falou, Google, Facebook, né? E não só empresas, como outras organizações fortes, como o Oscar, né, mostrando o Zelensky falando, quer dizer, muito rapidamente o Zelensky virou um popstar, né, virou tipo Bono, assim, virou uma simpatia como defensor da liberdade no mundo. Né? Isso foi construído de maneira muito rápida. Isso houve um conluio, houve uma manipulação, uma coisa de grande irmão, eu acho complicado, né? É difícil dizer isso. Eu acho que rapidamente se criou uma imagem hegemônica, pró-Ucrânia, né, como defesa da liberdade, da democracia, e anti-russa. E atores chaves, governamentais e privados, de negócios e da sociedade civil, rapidamente surfaram nessa onda enfim, porque achavam que era importante empresas, né, boicotar, porque senão perderiam apoio. Por exemplo, você dirige aqui em Denver, né, uma cidade de tamanho médio, tem muitas casas que colocaram a bandeira da Ucrânia. Olha só que maluquice. Né? Normalmente, muito americano gosta de botar a bandeira dos Estados Unidos na frente das suas casas. Agora, eles têm colocado a da Ucrânia junto com a dos Estados Unidos ou só da Ucrânia, o que é muito interessante. Ou seja, se criou muito rapidamente uma espécie de consenso, eu diria. Não necessariamente uma coisa de conluio, manipulada, né? De uma maneira assim meio dramática, mas de qualquer maneira, quer dizer, também não vou negar que não houve, talvez, uma certa elaboração desse consenso, claro, mas se criou muito rapidamente esse consenso de apoiar. E em relação ao Putin, né, quem apoia o Putin aqui ainda é a base mais aguerrida, mais extrema-direita dentro do Partido Republicano, e alguns veículos de comunicação, como a Fox News, né, que tem alguns personagens importantes que têm, né, questionado um pouco, né, se o Putin não tem razão, né, que a gente tem que repensar, recontar essa narrativa. Mas não tem conseguido, fora do seu eleitorado muito mais restrito, né, tração, essa visão contrária. Né? Então, aí sim, eu acho que sim, dá para se dizer que existe um consenso amplo, né, pró-Ucrânia e pró-Zelensky, o que para mim é mais complicado, mais questionável, né? Porque tudo bem, a gente pode apoiar o povo, mas não necessariamente ver o Zelensky como o herói. O Zelensky, acho que recentemente até alguém chamou dele do novo Churchill, né? O defensor da democracia universal, né? O que é bastante complicado, né? Porque a gente sabe qual é a história do Zelensky. Né, um personagem outsider, meio à la Trump, assim, né, que veio e tal, e que é muito midiático, né, ele é muito midiático, joga muito bem com essa questão de construir sua própria imagem, e houve aí uma recepção muito grande nisso. Né, ele falou no Congresso americano, né, numa live, falou no Oscar, falou em vários outros eventos e continua falando, né, tanto aqui como você falou na Europa. Então, criamos uma situação onde é muito difícil, eu já comentei isso em uma outra entrevista, né, num outro programa, que cria uma situação tão polarizada, né, do mal e do bem, que dificulta o que eu acho que é a coisa essencial, que é um cessar-fogo, que é uma negociação de paz. Né? Você aprofunda esses antagonismos e, portanto, cria uma situação onde o Zelensky se torna... né, ele tem que ir até o fim da guerra, não pode ceder, porque aí vai haver uma grande frustração, né? Mas você não foi o Churchill, você cedeu, né? E o que se precisa nessa guerra é um cessar-fogo imediato, né? E aí um caminho para uma construção, uma democracia, né? Uma diplomacia para construir uma paz mais duradoura. Inclusive,
vamos ser práticos, né? Com a Ucrânia, na minha visão, abrindo mão das suas pretensões de se juntar à OTAN, certamente, mas talvez mesmo à União Europeia, né? Ou por um tempo, porque isso é inaceitável para a Rússia. A Rússia, numa negociação, não vai aceitar, né? Uma negociação de paz onde a Ucrânia vai continuar militando a sua participação na OTAN e na União Europeia. Então, você cria uma situação tão polarizada, tão antagonizada, que dificulta o próprio diálogo entre as partes. Então, mas é essa situação que a gente está vivendo. Sobre essa questão do Zelensky, né? Outro dia eu li um artigo que mencionava que um analista norte-americano que faleceu recentemente, né, o Stephen Cohen, havia dito que o Zelensky, quando ele foi eleito, ele foi com um mandato para fazer a paz, já que aquela situação do Donbass já estava em conflito há algum tempo, né? Mas que ele foi ameaçado de morte pelo Azov, pela extrema-direita, e os próprios Estados Unidos fizeram pressão sobre ele para que essa situação do Donbass não fosse resolvida, para que ficasse um ponto exatamente de conflito, né? E, bom, eu não estou aqui querendo defender o Zelensky, né? Mas isso, não sei até que ponto essa história tem cabimento, né? Ela procede, né? E a partir daí o Zelensky ele assumiu bem o seu papel, né? Como ator, né? Ele passou a assumir um novo papel, né? Que ao mesmo tempo ele representa um certo herói, né? Para alguns setores, né? E o conflito apenas está se agravando. Você tem alguma informação sobre isso? Eu não tenho informação que poderia corroborar a posição aí do Stephen Cohen, né? Que é um professor, eu acho que ele era professor da NYU e de Princeton, né? Mas que faleceu recentemente, que era uma voz já muito crítica a essa construção do inimigo da Rússia nos últimos anos, né? Nos últimos 5, 6 ou mais anos, a imagem do governo Putin nos Estados Unidos piorou muito, de maneira muito forte, né, digamos assim, na mídia, na opinião pública, né? E ele sempre chamava atenção que isso é perigoso, que isso que isso é equivocado, que a gente tem que negociar, tem que manter diálogo com o Putin, porque isso vai levar a uma situação pior. O que, de certa maneira, confirma, né, essa visão crítica dele. Mas era uma visão que era não marginalizada, mas era vista como assim, o Cohen deve ter alguma motivação pró-Rússia, era um pouco questionada, assim, mais no mainstream, né, da conversa. Em relação a essa questão específica do Zelensky da eleição dele, eu não, foi um dos poucos que falou isso e eu não sei quais são as evidências que o levaram a afirmar isso. Ele era um especialista em história da Rússia, então, né, tem as fontes, tinha contatos. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, quer dizer, existem evidências, aí sim, por exemplo, evidências que eu não tenho as fontes primárias, mas evidências assim que eu li, artigos afirmando que existem evidências, né, que não só existe apoio já não só de agora, mas já nos últimos anos, do governo americano não só ao governo Zelensky, mas ao governo anterior do Zelensky, que era mais pró-Europa, né, porque depuseram o Poroshenko, eu acho que era o pró-Rússia, né, e o que veio depois era mais Europa, e tentou negociar, inclusive, essa questão da petição para juntar com a União Europeia. E os Estados Unidos, governos dos Estados Unidos já estavam, né, apoiando, né, existia aí apoio a esses movimentos sociais, de crítica aos governos, né, que chegaram a derrubar os governos pró-Rússia, e também apoio militar, apoio, né, já vinha de algum tempo, que não é só de agora, que uma enorme soma de armamentos está sendo doada, né, ou emprestada, enfim, para a Ucrânia. Isso já vinha de antes. E a CIA, inclusive, tendo laços, contatos, né, com o Batalhão Azov. Não só o governo como um todo, mas o Batalhão Azov, né, uma força de extrema-direita, inclusive com traços nazistas, né, parece. Então, isso já existia. O que é interessante é que a mídia tem sido muito de prevenir essa crítica de chamar o Zelensky, o governo da Ucrânia atual, de pró-nazista, né, para corroboraria o argumento do Putin, que ele disse, inclusive, hoje, né, nas manifestações lá em Moscou, que a operação militar que a Rússia está fazendo na Ucrânia é para desnazificar a Ucrânia. É muito interessante aqui, você olha qualquer noticiário sobre a guerra, né, especialmente no início, eles sempre tinham a seguinte frase: o Putin diz que ele está lá para desnazificar a Ucrânia. Isso é um absurdo. A Ucrânia não tem um governo nazista porque o Zelensky é judeu. Olha só que fantástico, né? O Zelensky, sendo judeu, ele é a prova de que não é um governo que é nazista.
Bom, dizer que o governo como um todo é nazista, dizer que o Zelensky é nazista, realmente é complicado. Isso não quer dizer que não haja forças que levaram ao governo Zelensky ao poder e que influenciam o governo Zelensky que tem traços pró-nazistas, inclusive o batalhão Azov, eu acho que é além do batalhão. Então, é essa situação super complicada, né? Das narrativas e de como desagregar e colocar. Isso eu volto a dizer, quer dizer, isso tudo, na verdade, aprofunda esse processo de criar uma impossibilidade do diálogo, porque como é que você vai negociar, né? Se está tão extremada a narrativa da guerra, né? O que acaba, né? Quem sofre, quem paga o pato, né? Paga o preço, são as vítimas lá, os civis inocentes que estão sendo bombardeados, né? E morrendo. Então é muito infeliz, né? A maneira como essa narrativa aconteceu. Não sei quem é que disse, é o George Orwell, alguém que disse que a primeira vítima é a verdade, né? A primeira vítima das guerras é a verdade, né? Não sei se é a primeira vítima, mas a guerra é envolta sempre, né? Em narrativas. E a gente tem uma narrativa, tem narrativas que antagonizam ainda mais o que já é, evidentemente, uma situação de conflito, né? De antagonismos, né? E em vez de ser vozes, né? Chamando ao diálogo, chamando à negociação. Então, mas os democratas nos Estados Unidos, eles já vêm. Isso foi até uma denúncia que o Glenn Greenwald tinha feito, num artigo que ele escreveu no Substack, que os democratas eles tendem, ao invés de entrar no debate, quando eles têm uma posição contrária e encontram uma posição contrária, eles difamam a pessoa. Por exemplo, a Tulsi Gabbard, que chegou a ser candidata, candidata, né, à presidência, ela começou a ser acusada de ser pró-Rússia, né, em algum momento, isso antes da questão da Ucrânia surgir. Né? Então, muitas pessoas eram acusadas de serem pró-Rússia por colocar alguma posição que destoava do mainstream, né, ou do que era interesse do Partido Democrata. Então, acho um pouco complicado essa questão, né, de se discutir a Rússia com isenção. Né? É claro que, tomando aqui, por exemplo, a imprensa no Brasil, né, a grande mídia, a gente percebe claramente que há uma tendência a mostrar um alinhamento muito forte com a Ucrânia, com os Estados Unidos, né? Não mostrando uma visão mais ampla. Não precisa se alinhar com a Rússia. Condenando a Rússia, a maioria da mídia alternativa está, mas, quer dizer, condenando a invasão. Né? Mas reconhece toda uma situação que estava havendo com o avanço da OTAN, inexorável, chegando às fronteiras, ameaçando, né? E a questão também do Donbass, que estavam havendo muitas mortes, né, recentes lá, e foram 14 mil ao todo nesses anos todos, não sei exatamente quantos, não tenho esses dados desses 14 mil, quantos foram do pessoal separatista, quantos foram pró-governo, né? Mas é uma questão que tem pontos de vista que precisam ser analisados. Isso aqui, na mídia brasileira, não está sendo, né? E eu acredito que na mídia norte-americana, muito menos, não é isso? Sem dúvida. Esse é um enorme problema, né? Como eu disse antes, né? Como, inclusive, que está difícil para analistas, né? Que tentam fazer, né? Caminhar esse caminho estreito aí, de dizer, olha, rechaçamos a invasão russa. Isso está errado, porque isso rompe regras e leis internacionais e os princípios da Carta da ONU. Né? Isso está errado, isso é injustificável. Ponto, nova linha. Isso não quer dizer que a OTAN não poderia ter, né, se encaminhado, né, as suas negociações com a Ucrânia e com a sua expansão bastante dramática nos últimos anos, né, para o leste da Europa, não tivesse ter sido feita de uma maneira que levasse mais em consideração, né, as preocupações de segurança da Rússia. Né, que não houve. A Ucrânia foi arrogante, foi prepotente nisso. Né, a gente vai ampliar e você tem que lidar com o problema. Né? E o Putin avisava lá desde o início dos anos 2000. Né? O Lavrov fez uma declaração sobre isso. A gente apontou em 2003, a gente apostou em 2005, a gente está preocupado com isso, a gente tem que negociar, vamos achar um caminho de criar garantias,
né? Vai incluir a Lituânia, vai incluir os países bálticos, vai incluir a Polônia, vai incluir, né, a Eslováquia. Como assim? Vai incluir a Romênia, vai incluir, quer dizer, como vai fazer isso se a gente não vai levar em consideração garantias nossas de preocupação? E que não é só inclui e põe mísseis apontados para a Rússia, né? Que, na verdade, a gente tem que lembrar um pouco isso, quer dizer, no final da Guerra Fria, a OTAN perdeu razão de existir. E nos anos 90 ela estava muito em crise, se falava inclusive de fechar-se a OTAN, né? Por que existe a OTAN se não existe mais a Guerra Fria? Não existe mais a União Soviética. A guerra da fragmentação da Iugoslávia criou uma certa razão de existência para a OTAN nos anos 90. E no novo século, agora, nos anos 2000, talvez a gente poderia até afirmar isso, que esse processo de demonização da Rússia, né, foi muito... De novo, não dá para dizer que existe conspiração, que isso tudo é armado assim, de maneira precisa, mas, digamos assim, de maneira mais difusa, né? Eu acho que tem razões de prepotência, tem razões da lógica de tentar achar uma razão de ser, né? Esse entrou muito nessa questão da inclusão de novos países no leste, e a Rússia, portanto, tem que ser novamente, não é mais a União Soviética, tem que ser a Rússia como o inimigo, né? Para justificar a sua expansão, justificar os seus gastos armamentistas também. E o Putin, como autocrata que também é uma outra coisa que tem que ser criticada, né? A invasão está errada, a expansão da OTAN foi equivocada, também não quero legitimar o governo russo, né? Então, caminhar esse caminho estreito, onde você separa as coisas, é o que o analista tem que fazer, mas é difícil, porque a mídia fala muito mais alto e numa narrativa muito mais de antagonizar, né? De preto e branco, a política, o discurso político, a narrativa política também, e se você tenta fazer essas nuances, que são absolutamente necessárias do ponto de vista da análise, você corre risco de ser, né, criticado porque você está sendo pró-Rússia ou pró o que for. Então, mas é o que a gente vai fazer. Né? Portanto, esses espaços assim, tentar mostrar isso. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que é o básico de uma análise. Tá. E esse Ministério da Verdade, o tal Conselho de Governança para a Desinformação, o que você sabe sobre isso? Assim, você está acompanhando? Na verdade, não estou. Qual a proposta? Na verdade, não estou, não sei. Achei interessante você apontar isso. Olha, eu estudo a Guerra Fria, né? Então, assim, a gente sabe muito bem, né, que não é só a teoria da conspiração. Existiam, de fato, muitos processos, né, de propaganda na Guerra Fria, de manipulação, de destoar narrativas ou de competição entre narrativas que eram, né, ambas propaganda, né, no sentido aqui que se usa nos Estados Unidos, ou seja, uma versão da verdade, não é a verdade em si, né, é uma coisa que aponta uma narrativa específica do como a gente quer fazer isso para a gente se beneficiar, né, dessa narrativa. Então, sabendo disso, a gente sabe muito bem que é possível que existam, de fato, né, conversas e planos, né, de como conter e como promover narrativas. Vamos lembrar um outro caso. A invasão do Iraque, com o governo Bush, no início dos anos 2000, foi muito rapidamente, muito eficiente construir essa narrativa de que o Saddam Hussein agora era a grande ameaça do mundo e que existiam armas né, como é que se fala isso? Armas de destruição em massa, né? Que era impossível alguém questionar isso. Era muito difícil alguém questionar isso. Teve acadêmicos aqui que questionavam isso e diziam, calma, vocês estão sendo muito rápido nessa história, temos que investigar melhor. Eram fortemente criticados. Teve acadêmicos que sofreram represália. Né? Então, assim, isso... Não sei se é um comitê da verdade ou um comitê de controle da narrativa, mas que existem, claro, né? A maneira de como você usar, né, a pressão do governo e a força e ancorar isso em certos pontos onde a opinião pública já está aberta para aquela narrativa, isso eles sabem muito bem fazer. Né? Assim, eles não é só democrata, não. Acho que é uma questão do establishment político e midiático dos Estados Unidos como um todo. Lembrar um outro caso, quer dizer, recentemente no governo Trump, e que bom que o Trump é quem é, e portanto não presta atenção na América Latina e não presta atenção em nenhum assunto por mais que 5 minutos, se esse assunto não lhe beneficia, né? Esse é o Trump. Quando quiseram invadir a Venezuela uns anos atrás, e o governo Bolsonaro estava aberto a isso, o Araújo, o ex-ministro das Relações Exteriores, estava favorável a dizer que o Brasil iria se juntar com a Colômbia numa invasão à Venezuela. Isso foi durante o governo republicano do Trump. Se construiu muito fortemente essa imagem, né, do governo da Venezuela como o novo Saddam Hussein, né, como o novo inimigo que tem que ser contido. De novo, como fazer análise sem defender elementos que têm que ser criticados do governo da Venezuela atual,
E sem defender, sem comprar a narrativa que foi proposta em relação a tentar justificar uma invasão possível na Venezuela, que graças a mentes um pouco mais sanas, né, não houve. Mas, de novo, no Iraque houve. Eles construíram isso muito bem, de maneira muito rápida, muito eficiente. Né? Então, eu acho que no caso aqui da Ucrânia, especificamente, para voltar, nem é necessário esse comitê aí. A coisa já está muito bem pavimentada. Quando você começa a ver nos bairros do subúrbio, pessoas normais, né, o cara que dirige Uber, na frente da sua casa, põe uma bandeira da Ucrânia, já foi feito, já ganhou a narrativa, né? Já está feito. Então, acho que nem precisa você tentar censurar e outras coisas. No caso da Ucrânia, não, né? Mas o título desse programa, né? América Quo Vadis, né? Sim. América, Estados Unidos da América, para onde você caminha, né? Para onde caminham os Estados Unidos da América, né? Para onde vão, né? Então, esse comitê aí de desinformação, né? Não sei o que vai representar no futuro, né? Mesmo no mundo pós-guerra da Ucrânia. Mas você mencionou o Trump, né? Vamos ver a quantas anda aí a questão do Trump. Né? Então, um comitê de maioria democrata na Câmara continuou a investigar aquela insurreição de 6 de janeiro de 2021. Né? É claro que se os republicanos ganharem agora, né, agora dessas eleições de novembro, né, esse comitê vai deixar de vigorar. Então, como é que você vê isso? Né? Esse comitê vai tentar comprometer o Trump para que ele seja realmente alijado das próximas eleições? Isso independente também de que o Trump tem contra si processos na justiça que são, inclusive, anteriores, né, à presidência dele. Sim. 14 processos, se não me engano, por fraude de seguros, né, fraude bancária, evasão de impostos. Quer dizer, ele ainda é elegível para presidente? Infelizmente é. Infelizmente é. Você está pensando certo. Existem inúmeros, dezenas de processos contra o Trump. Quem escreveu já, vários livros existem, né, sobre o Trump como empresário, né, a organização Trump, diz isso, que embora ele é um cara que virou milionário na base de propriedades imobiliárias, né, é isso que ele faz, é isso que a organização Trump, em síntese, faz, ele teria mais advogados do que engenheiros nas suas empresas. Ou seja, o lance dele sempre é esse, é sempre protelar, usar todas as maneiras na justiça de enrolar, de ir levando e nunca dar em nada. Ganha, né, exaurindo os recursos de quem está tentando processá-lo, no caso de pessoas que foram fraudadas, e várias pessoas foram fraudadas na sua história de projetos imobiliários, né? E, claro, processos das procuradorias, não só de pessoas privadas, mas a procuradoria. Havia muita esperança que agora um processo forte de fraude fiscal, de evasão de impostos, que parecia muito bem construído e terem, de fato, evidências para colocar isso, o Ministério Público de Nova York está ainda investigando, né? E parecia que ia chegar alguma coisa. As últimas notícias é que algumas ações da justiça que já teriam possibilidade de ser seguidas, né, de fato haver um indiciamento, estão demorando mais do que se esperava. Alguns promotores pediram demissão e saíram acusando a chefia da promotoria de estar muito lenta, de que já devia ter feito esses indiciamentos. Isso tudo faz o seguinte: parece que, novamente, os advogados do Trump, da organização Trump, estão conseguindo, né, exaurir os processos e ganhar tempo nisso. E por que ganhar tempo? Porque se o Trump se reelege, bom, aí ele fica imune de novo, né, ele como pessoa. E claro que vai ter todo o poder do Estado para paralisar as questões, inclusive investigando os filhos dele, a organização dele. Então, isso do ponto de vista da evasão fiscal. Em relação à tentativa de golpe, né, é isso que foi, de 6 de janeiro, existe essa CPI, né, vamos chamar de CPI, algo similar a uma CPI na Câmara. Também está levando mais de um ano, né, para ter um relatório.
ou seja, parece que está perdendo um certo gás, né? E mesmo que saia um relatório até antes de novembro, que é a eleição onde talvez, possivelmente, provavelmente os republicanos ganhem maioria, e se ganharem maioria engavetam esse relatório, né, e fecham a CPI, mas mesmo que haja um relatório agora, dizem que vai ser um relatório agora em junho, agosto, é um relatório como CPI no Brasil. Você vai enviar para a Procuradoria Pública, a Procuradoria-Geral da Justiça vai decidir se vai dar sequência ou não. Com o Trump, com a maioria, né, republicana no Congresso, eles vão, né, diminuir ou vão tentar fazer pactos, acordões, né, com a Procuradoria para que esses processos sejam arquivados ou não caminhem. E mesmo que caminhassem, né, ou que caminhem, aí daqui a 2 anos tem a eleição presidencial e o Trump tem grande chance de sair novamente como o candidato do Partido Republicano e, em saindo, grande chance de ganhar, eu diria. E aí, bom, aí engaveta-se tudo, né? Porque aí ele controla. O Ministério da Justiça aqui é uma certa mistura entre o Ministério da Justiça e Procuradoria-Geral. Então, ele consegue paralisar, né? Indicando o ministro para esse ministério que engavete tudo, né? Um engavetador geral da República, digamos assim. Então, olha, é muito preocupante a situação. Né, vários amigos, inclusive os advogados que eu tenho aqui, estavam contando muito com isso, com esses processos lá em Nova York contra as organizações Trump. E é difícil saber. Está tudo mais lento do que se esperava. Ou seja, imagino que haja enormes pressões, né? Enormes pressões políticas por trás das cenas. Agora, saber exatamente o que está acontecendo é muito difícil, né? Porque a maioria é democrata, né? Como a maioria democrata nesse comitê, é estranho que a coisa não tenha sido dado assim, tipo a toca de caixa. Pois é, e com pessoas chaves no comitê. Por exemplo, Adam Schiff, né, que é um ex-procurador do estado da Califórnia, que é um deputado e está nesse comitê, que é um dos caras que liderou o processo de impeachment do Trump, né? E olha, está muito lento, muito lento. E o foco, né? Isso também é muito importante. O foco da opinião pública não está mais nisso. E se você não tem o apoio, né, a coisa sendo conversada na mídia, é muito difícil que haja pressão, né, da opinião pública para que as coisas evoluam. As pessoas já meio que deram como dado que não vai dar nada, vamos bola para frente, vamos tentar resolver de outra maneira. Né? De novo, o Trump é um mestre, né, em enrolar processos judiciais e consegue, do ponto de vista político, não sei como bem. Eu acho que eles estão contando com isso, que a maioria, que os republicanos tenham maioria, né, a partir de novembro desse ano, e aí, bom, aí acabou. Aí acabou. E Trump candidato contra, vamos dizer, não vai ser o Biden, talvez seja a Kamala Harris, né? Como é que você vê isso? Essa é a grande pergunta, né? Vai ser o Biden, não vai ser uma pergunta. A Kamala Harris seria, né, uma pessoa forte para ser a candidata do Partido Democrata, e em sendo, eleição complicada, hein? Eleição muito complicada. Mobiliza a base das mulheres e das minorias raciais, mas perde voto de homem branco em estados chaves onde o Biden teve que ganhar, né? Pensilvânia, por exemplo, né? Para poder ganhar do Trump na eleição de 2020. Então, de novo, fazer prognóstico sempre é complicado, mas... E tem gente que diz, mas nem vai ser o Trump. Eu não vejo por que não seria o Trump. Se ele conseguir, ele vai. Né? E ele consegue, e talvez até mais, né, garantir o voto para o apoio dele num discurso revanchista, né, num discurso de mártir. Né? Então, bom, pode ser que... E aí, uma coisa importante para chamar a atenção, né? Vários estados chaves têm passado leis restringindo o acesso ao voto. O voto aqui depende dos votos em cada estado. É um colégio eleitoral representando os estados. Ou seja, os republicanos não estão brincando em serviço. Eles estão querendo claramente restringir o voto, né, da base democrata, porque é a base das minorias raciais e pobres, né? E eles façam várias medidas para diminuir o acesso, para dificultar o acesso ao voto, várias formas de legislações novas, para garantir, né, que esses estados, o eleitor republicano tenha mais facilidade para votar no seu candidato, Trump, provavelmente, né, do que o candidato do Partido Democrata. Ou seja, a situação é bem preocupante. E isso não dá para ser contestado, não, na justiça, seja estadual, ou seja a nível federal? Isso em algum momento chegaria na Suprema Corte. E a Suprema Corte está numa lógica muito de devolver para os estados, né, como a gente conversou antes.
Né? Tem Suprema Corte também estadual, não tem? Existem já. Então, existem ações que já chegaram na Suprema Corte em alguns estados, eu acho que no Michigan recentemente, onde cortes federais, mas não a Suprema Corte, validaram críticas, né, a essas mudanças eleitorais, e a Suprema Corte disse não. Isso é um direito da Assembleia Legislativa. Onde os republicanos têm feito essas restrições ao acesso ao voto é nas Assembleias Legislativas. E nesse aspecto, até a Suprema Corte, digamos assim, até teria mais razão do que não, no sentido de dizer, porque, de fato, o processo de criação, né, constitucional do país, da União, aquilo que a gente conversou antes, diz que quem chancela o ganhador no Estado por colégio eleitoral são as Assembleias Legislativas. Inclusive, dizem que o Trump contava com isso, contava com que, sim, na Pensilvânia, por exemplo, né, apresentasse um outro candidato, né, no caso ele, e a Assembleia Legislativa seria uma ratificando essa nomeação do candidato. Então, a gente está numa situação muito complicada. Em todos os aspectos, do ponto de vista real, mas também, inclusive, legal, né? Várias pendências legais de interpretação aí de como fazer, como proceder, porque a lei é muito omissa, não é muito claro, não existem códigos claros e códigos federais de procedimentos eleitorais nesse país. Na minha visão, é uma das grandes razões para a confusão como um todo, né? Mas é a tradição jurisprudencial, é essa tradição que eles têm aqui, federativa, e que agora está se demonstrando insuficiente para administrar as complexidades de uma sociedade muito mais enfim, diversa do ponto de vista, né, demográfico, cultural e temas, mas também polarizada. Eu acho que é uma situação que requeriria isso, né, um momento da verdade, fazer uma definição de como é que são feitas as coisas e vamos codificar as coisas, mas aqui é muito difícil esse tipo de lógica, porque sempre é isso, a questão jurisprudencial e que, em última análise, é interpretada pela Suprema Corte, e a gente sabe que essa Suprema Corte atual tende a interpretar, não só do ponto de vista de ser conservador ou ser indicada por presidentes republicanos, mas tende a ter essa interpretação federativa da Constituição, joga para os estados. E aí, essa é uma outra questão. Os republicanos têm muito mais maioria nas assembleias legislativas do que os democratas. Os democratas tendem a focar isso, né, no Congresso e na presidência, na sua mobilização. O voto estadual é muito mais controlado, muito mais aguerrido o voto republicano que dá a maioria para as assembleias legislativas. E com isso eles garantem vários desses procedimentos eleitorais. Tá. Deixa eu chamar aqui os nossos patrocinadores. Bom, conforme nos aproximamos do final do programa, peço à audiência para dar os likes e contribuir para o canal da TV GGN através da chave de Pix, jornalggn@gmail.com, dos superchats ou do Catarse. Então, estão indicados aí os endereços, né, os links, né, para doação para o Catarse, do Pix, né, e também para vocês darem seus likes e os superchats, tá certo? Rafael, então, para concluirmos, né, na sua visão, os Estados Unidos da América vão caminhar para uma sociedade com mais ou menos conflitos internos e fissuras? Estados Unidos cada vez mais desunidos, né? É isso que a gente vê hoje. É uma sociedade, de novo, né, que tem enormes fissuras, né, historicamente fissuras profundas do ponto de vista racial, étnico, né, segregação formal em códigos legais, né, sabe a história da segregação aqui dos movimentos de direitos civis, mas também fraturada historicamente em termos de classe. Hoje em dia é uma situação onde a concentração de renda nesse país está em níveis históricos só similares a mais de 100 anos atrás, né, que levou a todo um processo de mudanças no início do século XX. Também cada vez mais separações entre estados conservadores e estados progressistas, a questão dos estados vermelhos e azuis, né? E também uma grande fissura entre o voto urbano e o voto rural. O voto urbano tendendo a ser mais progressista e o voto rural cada vez mais conservador, né? Então, uma sociedade cada vez mais polarizada. E olha que interessante, o Obama, no seu discurso, inclusive, que lançou, né, que o lançou na política como um potencial candidato à presidência, tem o famoso discurso onde ele diz isso: nós não somos estados azuis ou os estados vermelhos, nós somos todos Estados Unidos, né, que chamando para ir para um processo de união, né, de ir além dessas divisões. O próprio Biden, né, agora mais recentemente, tentou lançar, inclusive, um discurso similar nessas linhas. O que o governo Obama fez em relação a isso? Ele agregou mais? Não.
houve uma reação conservadora republicana, que inclusive levou, em última análise, à presidência do Trump, né, como resposta ao voto conservador, racista, rural, religioso, né, nos estados-chave conservadores, a ver a eleição do Obama e ver uma agenda do Obama que, por sinal, era muito moderada, né? Ele é muito moderado e a agenda dele era muito moderada, mas vendo e caracterizando-a como radical. E aí a mídia teve um papel fundamental nisso. A mídia conservadora, a Fox News e as rádios AMs conservadoras, um papel fundamental sempre em manter essa narrativa, né, do extremismo. O Obama era dito que era comunista e nazista ao mesmo tempo. Olha só que fantástico. Né? Então, não o Obama, mas a presidência do Obama, da maneira como ela foi interpretada pelos grupos conservadores, aprofundou em vez de diminuir as divisões. O Trump aprofundou, claro, puxando para o voto conservador ainda mais as divisões, que, de certa maneira, levou à mobilização do voto progressista para eleger o Biden. Mas o Biden também chamando a união, nós somos todos americanos, temos que trabalhar juntos. Não se vê isso, não é o que se vê, né? Nem no establishment político e também na sociedade. Eu acho que, na verdade, as pessoas estão se entrincheirando ainda mais nas suas posições. E o que se dizia, né, que aqui era uma das coisas de orgulho da política norte-americana, era essa ideia do compromise, daquela coisa da negociação, né, de ceder para chegar a um termo em comum. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas se elegem para manter a sua posição, para estar aguerrido, para se entrincheirar na sua posição, e afirmando que a negociação é ceder, né, é vergonhoso, não é isso que precisa. Né? Mais no voto conservador, eu diria, mas os dois lados, né? Cada vez mais as pessoas se entrincheiram na sua posição. Então, quer dizer, fissuras estruturais, econômicas, raciais, né, geográficas, e fissuras ou polarizações ideológicas e políticas. Então, e quem tentou, né, nos últimos tempos, chamar para uma certa reconciliação, não conseguiu tração, né? Levou, na verdade, a um entrincheiramento mais dos polos. Então, é preocupante, né? Como que vai se administrar isso? Como que isso se resolve? Eu acho, inclusive, que isso é uma coisa que está acontecendo em outras partes do mundo também, né? É um processo, hoje em dia, onde a política como, né, em várias partes do mundo, está se tornando mais polarizada do que no Brasil e na Europa, né? O voto lá, quer dizer, o Macron se reelegeu, mas, na verdade, quem pegou 1/3 do voto foi a extrema-direita, quem pegou 1/3 do voto foi a esquerda, né? E que são irreconciliáveis. Como é que o Macron acaba ganhando como tércios, né? Como cara do meio, porque a sociedade está polarizada. Só para dar um exemplo. Então, é um problema que as democracias liberais têm que achar formas de administrar, né? Não é tarefa fácil de maneira alguma, mas é o que está colocado na agenda. Como fazer isso? Se alguém disser que tem a resposta, vai ganhar o prêmio, porque é um problema enorme. Mas, pela primeira coisa que a gente precisa, eu acho que é ter noção do que está acontecendo, né? Os limites do processo deliberativo da democracia liberal, né, em sociedades muito mais, cada vez mais fragmentadas, entrincheiradas, polarizadas, né, divididas. Passa por questões de classe, voltando para a pergunta anterior sua, se vota com o bolso ou não. Pois depende. Passa por questões de classe, mas passa por outras questões também, ideológicas. Né? Quem é que diz que não existia mais ideologia, acho que tem que repensar um pouco essa afirmação. Né? Então, é uma situação difícil, sem dúvida, muito difícil. Bom, então, quero agradecer muito pela sua presença, né? E tem mais alguma coisa que você queira acrescentar ou não? Já disse tudo que queria dizer? Não, o importante é o diálogo, a gente tem que continuar conversando e pensando nessas questões. Só um ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte, tem a ver com os Estados Unidos, mas tem também a ver mais diretamente aqui com o público que vai estar assistindo o programa, que é o Brasil. Ou seja, como os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, né, vão reagir em relação às eleições brasileiras é uma coisa importante para a gente ter que estar pensando já desde agora até as eleições. Né? Se vai haver, de fato, uma aceitação dos resultados eleitorais ou não, né? Se vai haver um certo questionamento disso, se vai haver turbulências em relação ao processo eleitoral ou não. Claro, é uma coisa que a sociedade brasileira tem que administrar, espero, de maneira democrática e legítima, né? Não disrupções, né, do processo eleitoral e tudo mais, mas, claro, a gente sabe muito bem que o governo norte-americano pode ter um papel nisso, pode ter um papel garantidor da democracia ou pode ter um papel, né, negativo em relação a isso. Então, acho que prestar atenção um pouco nisso, tentar entender como que o processo eleitoral no Brasil está sendo percebido aqui no
Brasil não é prioridade para os Estados Unidos, de maneira alguma. Uhum. Mas como isso está sendo visto aqui, como o governo vier a reagir a isso, é uma coisa importante. Tem uma visão aqui no Brasil de que para os Estados Unidos interessam mais, né, que não haja uma continuidade do Bolsonaro, porque de alguma forma isso fortalece o Trump. Né? Por outro lado, também tem uma outra visão que com o Lula seria fortalecida o grupo dos BRICS, Sim. por exemplo, que não interessa aos Estados Unidos. Sim. Então a gente vê as duas posições, né? Que tem, por um lado, né, o interesse dos Estados Unidos e não fortalecer o Trump, e, por outro lado, se fortalece o Lula, fortalece automaticamente os BRICS. E o próprio Biden está tentando lançar essa agenda, né, de defesa da democracia, de resgate da democracia. Então, se esperaria que, se eles forem ser coerentes com isso, né, que eles vão chamar, né, para que haja um respeito ao processo eleitoral. Agora, vamos ver. Eu, pessoalmente, não acredito muito, né, que os Estados Unidos queiram fortalecer a democracia quando for contra o interesse econômico deles, mas tudo bem. Né? Sempre depende de como eles interpretam isso, né? Bom, então, novamente, agradeço muito pela sua presença, né? Espero que estejamos aí mais para o final do ano, analisando os resultados das eleições, né? Como é que isso vai mudar, né, os encaminhamentos internos nos Estados Unidos, né? E como consequência também, né, no mundo, né? Perfeitamente. Tá, sempre às ordens. Tá, obrigado, então. Então, me despeço da audiência, que vem sempre prestigiando os programas do Agenda Mundo, e até, então, a próxima entrevista.